E, Hering, eu queria, assim, antes da gente entrar num bate-papo mais técnico e tal, eu queria escutar um pouquinho da sua história. Eu conheço, né? A gente já conversou, mas queria que você batesse pro público aí um pouco da tua história, como é que começou, da onde surgiu essa ideia de, pô, quero ser profissional de educação física e dentro de educação física quero ser personal trainer e específico ali para alta performance. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória aí. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, você que já acompanha o Kleber e acompanha a Elite Heringer, você com certeza já viu alguns trabalhos meus eu falando sobre educação física e, logicamente, na Elite Heringer, por isso que eu falo Elite Heringer aqui, porque na Elite Heringer, que é meu Instagram profissional, lá eu apresento toda a minha forma de atuar no momento e alguns highlights da minha história, né? Mas, assim, eu passei a ser professor de educação física, eu costumo dizer que eu me tornei professor quando eu entrei na faculdade, mas eu já era professor antes da faculdade. Eu já tinha vários insights de ação, já que eu era um praticante feroz de vários esportes. Alguns momentos da minha vida, é engraçado que as pessoas ficavam, você não sabe o que você quer, você pratica downhill de bicicleta, faz levantamento olímpico, faz powerlift, joga futebol americano, jogou rugby, escala. Rugby é novidade para mim. O rugby veio antes do futebol americano. Mas as batalhas campais mais fortes na minha vida foram no futebol americano. E, assim, essa estratégia, eu andei de skate em street, quando adolescente, e de uma forma até bem eficaz. Foi onde que eu comecei a ter o sabor e o gostar do esporte, né? O basquetebol foi o meu primeiro esporte e o rugby que eu tive mais contato na primeira fase da minha vida. Então, assim, as pessoas elas não entendiam muito e falavam que eu fazia muita coisa. Só que a verdade é que a polivalência se fez presente na minha vida e que me levou a ter uma visão muito ampla do esporte. E essa visão ampla do esporte, através do experimento, me levou ao amor ao esporte, o autoconhecimento e o fortalecimento do indivíduo. Eu me tornei um cara, eu não sou um cara de falar muito disso, mas eu fui diagnosticado tardiamente que eu tenho dislexia, com 16, 17 anos, e as coisas foram para um caminho. Mas na primeira infância e no passado, eu estou com 46 anos, uma criança simplesmente tem dificuldade de ler, ela é burra. Ela não tem números, ela é incapaz. E isso, eu me lembro que eu fiquei da, quarta série até a oitava série, quase todo ano em recuperação em matemática e português. E nem de longe, hoje eu tenho total noção que eu não tenho nada de burro. Pelo contrário, meu intelecto é bem acima da média e no primeiro momento você tem embates. E o esporte ele me fortaleceu para que eu, reforçando o que eu falo sempre, que o indivíduo mais sólido, aquele que confia nas suas valências, sejam intelectuais ou físicas, algum pé tem que estar bem apoiado, ele fortalece o indivíduo que propicia a evolução em um outro lado. Eu tinha o físico muito sólido, o que me permitiu ter capacidade suficiente de me sustentar perante a dificuldade e avançar e até entender que, não, você não é burro, você só entende diferente, várias conjecturas e o seu caminho é diferente. E, pasmem, eu comecei a entender as coisas de forma diferente, rapidamente, e comecei a criar as conexões. Então, o esporte me fortaleceu muito. Até que eu entendi que aquele amor tinha que virar uma extensão na minha vida. E até então você não estava na faculdade ainda? Não. Quando eu entrei na faculdade, na FRJ, eu, até assim, você que faz educação física, talvez seja uma realidade diferente, né? Hoje, mas há 20, 30 anos atrás, a educação física era uma bosta. As pessoas olhavam você como uma subespécie de professor. A minha mãe, eu lembro quando eu passei para odonto na UF, passei para uma fisioterapia numa particular que eu não lembro, e passei para todas as outras faculdades de educação física. E eu fiz educação física na FRJ.
Minha mãe, ela ficou até tipo o terceiro, quarto, porque ela, quinto período, falando, você vai fazer fisioterapia, né? Você vai fazer fisioterapia, né? Até que eu falei, mãe, eu não vou fazer. Eu fui talhado para isso aqui. E nos meus cursos, na minha mentoria, eu falo que você tem que entender que o seu amor por aquilo, porque é uma área muito difícil, muito cansativa, porém, com as cartas certas, é muito próspera. Mas naquela época não era. Naquela época, o professor não ganhava nada. Até hoje o respeito social do professor é baixo. A forma que a gente é abordado, né, a forma que nós, em vários locais, somos remunerados é muito baixo. Foi aí que, quando eu entrei na faculdade e trabalhei em vários calabouços do subúrbio, que eu também treinei em vários calabouços de powerlift, bodybuilding, eu sou conhecido de vários níveis de atletas e lutadores menos, mas então isso reforçou muito as minhas características profissionais, de ser um cara que trabalho do baixo até o high, que é o meu perfil hoje em dia. Hoje, meu portfólio é basicamente classe A. Trabalho com empresários, esposas e filhos desses empresários, ou empresárias também, né? Logicamente que existem empresárias reais, sólidas, mulheres, com muito orgulho eu dou aula para elas. E, assim, médicos, enfim. Eu tenho um portfólio bem abrangente, o que me permite dar uma visão mais ampla para o meu cliente da atividade física em si, porque eu sou fruto de duas escolas, sempre falo isso: a escola russa de treinamento de força e a escola americana de High Intensity Training. Futebol americano, que eu pratiquei por 12 anos, ele veio consolidar, né, a informação do Functional Training no momento que o Brasil estava absorvendo funcional com bolinha, elástico. Eu vim já com o pé na porta. Eu tive a oportunidade de entrar numa grande empresa de fitness do Brasil, que é a Bodytech, num momento de transição na minha carreira. Eu tinha um outro visual, eu era careca, 115 quilos, musculoso, e pro ambiente que não é de marombas, powerlifting, isso era agressivo, mas eu entrei como professor de spinning, que eu dei aula por muitos anos também. Acaba até causando uma estranheza para quem tá ali, né? Porque vê aquele cara gigantesco e tal. Deve ter uma estranheza, sempre né? tem o estereótipo, né? Só que aí eu entrei com a minha qualidade de informação, conhecimento. Por mais que eu possa ter um visual não muito afável, eu sou um cara mais fechado a maior parte do tempo, muito focado no meu trabalho, sou muito conhecido por isso. Até as pessoas que são mais próximas a mim falam: João, quando trabalhando, ele não... Eu falo com as pessoas, mas eu sempre falo isso, né? I keep my eye on targets, né? Eu estou sempre com o meu olho no meu alvo. E eu gerei, né, a transição desse visual, o momento de final de carreira, de futebol americano. Eu vi a necessidade de crescimento profissional na educação física. Eu trabalhei por muitos anos em uma academia de altíssimo padrão, onde eu aprendi realmente como lidar com o público AAA. Então, assim, no auge da transição da educação física empírica para técnica, para de conhecimento profundo,